Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos mais poéticos e poderosos que existem. Vamos desvendar juntos a estrutura e a mensagem de Isaías capítulo 40. E olha, essa é uma passagem que fala de consolo, de um poder cósmico, mas, no fim das contas, fala de como encontrar força quando a nossa simplesmente acaba. E o capítulo já começa assim, com uma ordem direta, uma afirmação dupla de conforto. Consolai, consolai. Repare que não é uma sugestão, é um comando divino. Isso já estabelece o tom de tudo que vem pela frente, uma mensagem urgente de alívio e esperança que está a caminho. Para a gente entender como essa mensagem se desenrola, vamos seguir este roteiro. A gente começa com a promessa de consolo, depois passa para a chamada ação de preparar o caminho. Aí, a gente contrasta o que é temporário com o que é eterno, explora a grandeza do Criador e finalmente vê como tudo isso se traduz em força para quem está cansado. Vamos à primeira parte. E olha, este não é um consolo vago, um vai ficar tudo bem genérico. É um anúncio bem específico de que um período de muita dificuldade, de exílio, chegou ao fim. É uma declaração de que a paz finalmente está no horizonte. E aqui está o coração da promessa. O texto declara que o tempo de milícia, ou seja, a provação dura, o serviço pesado, terminou. E mais, a iniquidade, a dívida, foi paga. Essa é a linguagem de uma libertação total, sabe? Aquele alívio profundo depois de uma luta que parecia não ter mais fim. Agora, a mensagem muda de tom. Ela passa do consolo para a ação. Não basta só receber a boa notícia. É preciso se preparar para o que está por vir. E essa preparação é descrita como uma transformação radical, tanto no mundo físico quanto no sentido figurado. Essa aqui é uma das frases mais famosas da Bíblia, né? A voz no deserto. Mas o interessante é que não é um grito perdido no vazio. Pelo contrário, é uma instrução bem clara. Ela ordena a construção de uma estrada, a remoção de todos os obstáculos para que algo grandioso possa chegar. É um chamado para uma reordenação completa do mundo. E a escala dessa preparação é simplesmente impressionante. Primeiro, os lugares baixos, os vales, serão levantados. Em seguida, os lugares altos, aquelas barreiras que parecem intransponíveis como montanhas e colinas, serão nivelados. E, para finalizar, o que era tortuoso se tornará reto e os terrenos acidentados planos. A imagem é de uma transformação total, criando um caminho perfeito e direto. A mensagem não poderia ser mais clara. Nada vai ficar como antes. Com o caminho preparado, o foco muda para uma reflexão mais profunda. O capítulo agora coloca lado a lado a fragilidade de tudo que é humano com a permanência da palavra divina. Este é um dos pontos centrais de toda a passagem. A metáfora usada aqui é poderosa e universal. Toda a carne é erva. Pensa nisso. Toda a vida humana, com toda sua glória e beleza, é comparada a algo tão temporário quanto a grama ou uma flor no campo. Vibrante e bonita, mas destinada a murchar. E este slide ilustra perfeitamente esse contraste. De um lado, a inevitabilidade do fim para tudo que é vivo. A erva seca, a flor cai. Do outro lado, a promessa de algo que permanece para sempre. A palavra de Deus. É como se fosse a única âncora em um mundo de constante mudança. Da fragilidade humana, a narrativa dá um salto para uma escala cósmica. O objetivo aqui é mostrar a grandeza incompreensível do Criador, para colocar todos os nossos problemas e todos os nossos poderes em perspectiva. A partir daqui, o texto lança uma série de perguntas retóricas que são simplesmente de explodir a cabeça. A primeira: quem poderia conter todos os oceanos do mundo na concha da mão? E a escala só aumenta. Quem poderia medir a vastidão do universo aos palmos, usando só a distância entre o polegar e o dedo mínimo? A ideia é nos mostrar uma dimensão de poder que está completamente fora do nosso alcance. Depois dessas imagens cósmicas, a pergunta final dessa sequência desafia qualquer tipo de comparação. Se esse é o nível de poder, o que no mundo, ou fora dele, poderia ser considerado igual? E a resposta é esta: todas as nações da Terra, com toda a sua força, história e poder, são, nesta perspectiva, tão insignificantes quanto uma única gota d'água num balde, ou como a poeira fina que nem altere o peso numa balança. Uma imagem que nos dá uma boa dose de humildade, né? A soberania descrita aqui é total. Do seu trono acima do círculo da Terra, a humanidade parece pequena como gafanhotos.
Ele estende o universo como se fosse uma tenda, desfaz a autoridade dos poderosos e, ao mesmo tempo, tem um conhecimento íntimo da criação, chamando cada estrela pelo seu nome. É um controle absoluto, em todas as escalas. E depois de nos levar a essa escala cósmica, o capítulo faz algo incrível. Ele conecta todo esse poder infinito a uma promessa muito íntima e pessoal, a promessa de força para quem está cansado. O texto primeiro reconhece um sentimento que todo mundo conhece, a sensação de que a nossa luta é invisível, de que nosso sofrimento passa despercebido até por Deus. É o grito do desespero e da exaustão. E a resposta vem neste contraste. Até mesmo os jovens, no auge da sua força, se cansam e tropeçam. A força humana tem limite, mas o texto oferece uma fonte alternativa de energia, prometendo que aqueles que esperam no Senhor encontrarão uma força que se renova constantemente. E a promessa final do capítulo é essa progressão magnífica. Não se trata apenas de recuperar as forças, é sobre transcender a limitação humana. É subir com asas como as águias, correr sem se cansar e caminhar sem se fatigar. É a promessa de uma resistência que não vem da gente. E assim, Isaías 40, que começa com uma promessa de consolo e viaja até os confins do cosmos, termina com uma resposta para uma das experiências mais humanas que existem. E nos deixa com esta pergunta: onde encontramos força quando a nossa se esgota?